Mas vamos falar de coisa boa, né, Vamp? O Corinthians está praticamente classificado. Agora só um desastre histórico. O Corinthians perder as últimas 2 partidas. O Platense vencer. E aí o Santa Fé também vencer suas últimas partidas. Para ser ultrapassado. Então o Corinthians já está classificado. Eu acho que o Corinthians vai disputar com o Platense para ver quem vai ser primeiro do grupo, né? Acho que o Santa Fé vai brigar ali pela terceira colocação, que leva a Sul-Americana. Corinthians e Platense, para mim, já estão classificadas essas 2 equipes. O Platense tem 6, joga em casa, né? Você falou que joga em casa amanhã. Pode ir a 9, e na 9, o Corinthians com 10. Essas 2 equipes brigam pela primeira colocação. Mas um jogo que não foi bom, mas o resultado é o que importa. Garante sua classificação. Fez um segundo tempo até melhor, no finalzinho ali, quando entrou o Dieguinho, a equipe do Corinthians mudou, ficou mais ofensiva. O Santa Fé faz um gol e recua. E tenta encaixar um contra-ataque, não consegue. E o Gustavo Henrique, que para mim é o melhor jogador da equipe corintiana. Terminou em alta a temporada de 2025 e começa muito, mas muito bem em 2026. E só para informar o nosso ouvinte, espectador internauta aqui da Jovem Pan, porque o Corinthians nesse momento tem 10 pontos, tá? 10 pontos tem o Corinthians, líder do grupo E. O segundo colocado é o Platense com 6 pontos, 2 pontos para o Santa Fé, terceiro colocado, e o Peñarol é o lanterna com 1 ponto. A única forma do Corinthians ser eliminado neste momento na Libertadores é se o Peñarol vencer as 3 partidas. E para além disso, Vitor Boni, o Peñarol tem que vencer as 3 partidas, o Platense tem que vencer 2 das 3, então ele teria que perder para o Peñarol amanhã e vencer as outras 2. E aí, Boni, tem um outro porém. Porque agora o primeiro critério de desempate não tem nem saldo de gols. Então, o Peñarol teria que ter um confronto direto melhor com relação ao Corinthians. Teria que vencer o Corinthians por 3-0 no Uruguai. E aí sim o confronto direto daria Peñarol sobre o Corinthians, porque o Corinthians venceu por 2-0 aqui em São Paulo. E aí, se vencer por 3-0 no Uruguai, aí o Peñarol, nessa hipótese maluca que eu tô chamando aqui, o Peñarol chegaria a 9 pontos, aliás, a 10 pontos, porque seriam 3 vitórias mais 9 pontos, 10 pontos. Chegaria a 10 pontos mesmo pontuação do Corinthians, mas aí o Corinthians perderia no critério do confronto direto, que agora não é mais o saldo de gols, Vitor Boni. Então a situação do Corinthians já encaminhada nessa Libertadores da América. Agora resta saber se fica na primeira colocação ou na segunda colocação. Tá muito confortável o Corinthians nessa fase de grupos da Libertadores. Fez um bom primeiro turno, né? Podemos dizer assim, perfeito, com 9 pontos conquistados, e agora consegue um resultado que era esperado, né? Dentro das contas que a gente faz antes de começar o campeonato. Acho que esperar um pontinho, um empate contra o Santa Fé fora de casa, tá bem dentro das expectativas, e o Corinthians consegue alcançar. Esse gol é muito importante para o Corinthians, esse gol alcançado já nos acréscimos do segundo tempo, porque o Corinthians ele dá passos importantes para essa liderança, que a gente sabe que lá na frente vai fazer diferença no mata-mata, decisões de confrontos dentro de casa, lá em Itaquera, onde o Corinthians é forte pra caramba, tem a sua torcida presente, e ter a liderança te tira também de alguns confrontos complicados, alguns confrontos difíceis das equipes que também terminam essa primeira fase na primeira colocação. Uma vitória era talvez o mais ideal para o Corinthians, pensando no contexto geral, porque como a gente falava no pré-jogo, o Corinthians não está bem no Campeonato Brasileiro. Se tivesse conquistado uma vitória hoje, chegasse a 12 pontos e já garantisse também matematicamente a vaga na próxima fase, e muito bem encaminhada também a liderança, o Corinthians poderia esquecer um pouco esses 2 jogos finais contra Platense, contra Peñarol fora de casa e contra Platense dentro de casa, para focar 100% no Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians nesse momento vive uma situação muito ruim no Brasileirão, né? Tá na zona de rebaixamento. Não acho que o Corinthians seja um time que vai brigar até o final contra a segunda divisão, mas nesse momento tá nessa situação, tá no Z4 e precisa dar resposta, precisa conquistar uma sequência de resultados positivos para ficar um pouco mais confortável, porque se for para a Copa do Mundo na zona de rebaixamento, a pressão vai ser ainda maior, porque vai passar 1 mês e meio dentro do Z4. E a gente sabe como é muito mais difícil você trabalhar com a pressão de estar na zona do rebaixamento, ainda mais por um longo tempo, uma longa parada como vai ser essa para o Mundial de Seleções. Então, é um resultado que, dentro do contexto Libertadores, é muito bom para o Corinthians, mas no contexto geral, acho que a vitória poderia pelo menos dar esse respiro para o Corinthians, dar essa um pouco esquecida, deixar um pouco de lado a Libertadores, porque já estaria basicamente encaminhada também a liderança. Mas eu acho que o Corinthians tem totais condições de confirmar esse primeiro lugar do Grupo E. É um time melhor que o Peñarol hoje. O Peñarol não vive um grande momento.
nem no Campeonato Uruguaio, não está bem. Desde a lesão do Léo Fernandes também, que era o principal jogador da equipe uruguaia, não conseguiu se encontrar. O time do técnico Diego Aguirre tem muitas dificuldades de propor o jogo, de se encontrar dentro da temporada. Então o Corinthians, mesmo indo lá no campeão del siglo, tem condições de buscar que seja um empate, mas acho que pode também buscar uma vitória. E contra o Platense, o Corinthians é também um time muito superior, né? Muito superior, e ainda mais jogando dentro de casa, diante da sua torcida, para fechar essa fase de grupos. Então acho que o Corinthians tem a situação muito bem resolvida na Libertadores. Se tudo ocorrer normalmente, vai conseguir esse primeiro lugar do Grupo E. Agora, o problema é que não consegue olhar só para a Libertadores, tem que olhar também para o Campeonato Brasileiro e passa diretamente, o planejamento passa diretamente por como vai tratar esses últimos 2 jogos da fase de grupos da Libertadores e esses últimos 4 compromissos que tem pelo Brasileirão antes da parada para a Copa, né? São Paulo, Botafogo, Atlético Mineiro e Grêmio, jogos difíceis, jogos complicados, tudo acaba se misturando, porque o Corinthians deixou chegar nessa situação com esse início muito ruim de competição nacional. Mas agora voltando para a partida de hoje, Vamp, outro ponto positivo dessa vitória do Corinthians foi nova partida espetacular defensivamente e também no ataque também do Gustavo Henrique, é outro jogador que vem numa levada diferente do elenco do Corinthians. Talvez neste momento seja o principal jogador do Corinthians, né, Vamp? Para mim né? Terminou a temporada 2025 sendo o melhor jogador do Corinthians. Começa 2026, renova o contrato, né? Tá jogando muito mesmo. Ajuda a equipe tanto defensivamente como ofensivamente, né? Vai muito bem nas bolas paradas. Você vê que a primeira derrota do Corinthians na temporada com o Diniz, né? No caso, na chegada do Diniz, é sem a presença dele, que é contra o Mirassol. O Corinthians até a partida contra o Mirassol não tinha sido vazado, hoje tomou um gol, mas o Gustavo Henrique, de fato, para mim, é o principal jogador da equipe corintiana. Não, e a gente tava falando em off, não lembro se foi final de semana ou se foi na quinta-feira também contra o Peñarol, que você coloca ele entre os melhores zagueiros do Brasil hoje também. Com certeza, a gente tava falando aqui, você pega ele, o Léo Ortiz vive um grande momento, o Léo Pereira, né, o Gustavo Gomes, a liderança, voltando jogando bem. Ele tá entre os 5 melhores zagueiros do país, se a gente for analisar também, os zagueiros estão em baixa mesmo. O Fabrício Bruno mesmo acabou decaindo um pouco no Cruzeiro. Deu uma caída. Outro jogador que saiu, que estava em alta, mas agora é banco no Flamengo também, é o Vitão. Não tá jogando. Não tá jogando. O Gustavo Henrique, com certeza, está entre os melhores hoje, entre os 5 melhores zagueiros hoje do futebol brasileiro. Você concorda, Boni? Você acha que ele está entre os melhores e hoje é o ponto alto do Corinthians nesse elenco do Timão? Eu acho que o Corinthians tem ótimas qualidades, né? Ainda mais com o técnico Fernando Diniz, que conseguiu potencializar algumas peças, né? A gente olha para a defesa, tem o Gustavo Henrique sempre muito regular, os laterais, o Mateuzinho e o Matheus Bidu, para mim, sempre apresentaram um alto nível. É claro que no momento de instabilidade com o técnico Dorival Júnior, eles acabaram caindo junto de nível também, coletivamente. O Corinthians acabou caindo muito de nível e, claro, a nível individual, os principais jogadores também sofreram, mas para esse time titular do Corinthians são ótimas peças, o Mateuzinho e o Matheus Bidu. No meio campo, o Garro recuperando o nível. Acho que não fez um grande jogo hoje, mas foi um jogo que era muito complicado naturalmente para o Corinthians, né? Seria um jogo de mais sobrevivência do que de ataque, porque o Santa Fé justamente lutava pela sua vida na Copa Libertadores da América, com a altitude a seu favor, com a torcida a seu favor. Então, o Garro acaba sofrendo também as consequências, não fez um bom jogo hoje, mas vem crescendo o nível, né, sob o comando do técnico Fernando Diniz. Eu acho que a dupla de ataque, o Yuri Alberto mesmo não balançando as redes, ainda é um jogador muito importante. O Lingard acho que vem mostrando um bom nível também. Então, o Corinthians ele tem um time titular muito forte. Claro, com alguns destaques individuais. E o Depay deve estar voltando aí. E o Memphis Depay voltando também vai ser muito importante, né? Não sei se vai voltar ao seu melhor nível ainda antes da Copa do Mundo, mas vai ser muito importante também. Então, eu acho que o Corinthians tem um bom time titular com peças que estão sendo potencializadas pelo Fernando Diniz também nesse início de trabalho. Agora, tem um nome que está indo pelo caminho contrário, que acho que é importante a gente mencionar também, que é o André. Não só pelas expulsões que teve contra Palmeiras e Vasco da Gama, mas a nível de desempenho também não tá legal. E é um alerta que o próprio Vamp fez, né? Chegou a fazer no momento em que o Corinthians decidiu não vender, que a pressão, para colocá-lo em campo aumentaria, né, para valorizar o jogador e vender no meio do ano, e 2, para o jogador ia ficar muito mais confortável a situação também, né? Porque teria a garantia de que iria jogar por muito tempo. Isso poderia causar, como você mesmo alertou, Vamp, uma queda de desempenho, né? Porque o cara ele já perde esse senso de competitividade.
E acho que aconteceu isso, perdeu Começa isso com o Dorival, né? Você vê que teve até publicamente o Marcelo Paes questionando o Dorival, dá uma entrevista, uma coletiva falando mal, Marcelo Paes tenta corrigir, e aí de fato que o André deu uma caída muito grande, né? E aí a gente pode até analisar se foi um erro, né? Ter permanecido no Corinthians, se era... Claro que é muito cedo ainda para dizer se o Corinthians errou ou não em permanecer com ele no elenco, mas nesse momento é um jogador que também, Vamp, dependendo dessa circunstância, por que não pegar um pouquinho de um banco de reservas? Eu sei que o Corinthians não tem tantas opções no seu elenco, mas, sei lá, o Carrilho hoje, não seria uma opção a posição dele? Tem o Carrilho, né? O Diniz joga com 4 jogadores no meio, tem opções boas, o próprio Matheus Pereira, né? Pode também jogar o ala e adiantar mais alguém. Mas de fato o André deu uma caída muito grande, viu, Pedro? Deu uma caída enorme o André, assim como o Vitor Boni, um cara muito importante que novamente passou em branco, né? E a gente até falava com o Vamp no final de semana, porque de fato tem a ausência do Depay que potencializa muito a baixa produção ofensiva do Corinthians, criação de jogadas, oportunidades para ele também. Até porque ele é um jogador que cria muitas jogadas e ele não está conseguindo criar, porque ele tem determinados lances que às vezes a jogada tá morta e do nada o Yuri arranca lá de trás e vem levando 1, 2, 3 zagueiros e cria uma oportunidade de gol. Mas nem isso ele tá conseguindo mais. O Yuri Alberto novamente passa em branco, faz uma partida abaixo da média novamente. São 8 partidas, Boni, sem marcar, se não me engano. E no Brasileirão só apenas 1 gol contra o Flamengo. É outro jogador que tá devendo, é um jogador que a gente pode pontuar aqui. Neste momento o Corinthians tem que ficar atento. Se a gente for analisar também, claro, teria que ter uma cobrança pelo que ele recebe, pelo que tem expectativa com relação a ele também. Outra partida negativa do Yuri, Boni. O Yuri, ele, como a gente falava no pré-jogo também, com o Bruno Prado por aqui, o nosso Guilherme Silva, o Yuri é um cara que tem altos e baixos naturalmente, né? Na sua passagem inteira no Corinthians, ele foi caracterizado por esses momentos de muito destaque, fazendo gols em muitos jogos consecutivos e por alguns momentos de seca, o que é natural, pro Yuri é natural, mas ele sempre consegue retomar a confiança, retomar o bom momento, e em algum momento vai deslanchar de fazer gols mais uma vez, tanto que termina as últimas 2 temporadas como artilheiro do Corinthians, inclusive 2024 como artilheiro do Brasil com 31 gols marcados. Mas ainda assim, sem conseguir balançar as redes, e muito também... Algumas pessoas estavam criticando aqui no nosso chat quando a gente fez o pré-jogo, para quem estava acompanhando no YouTube, muitas vezes afobado, muitas vezes toma decisões erradas o Yuri Alberto, mas também é a característica do jogador, como erra em alguns momentos, em vários acerta. E acho que mesmo não conseguindo balançar as redes nessa sequência de agora 8 jogos sem marcar, ainda é um jogador muito importante, que traz movimentação, que consegue achar espaços, que inferniza as defesas adversárias. A gente pega só esses últimos 2 confrontos do Corinthians pela Libertadores. Contra o Peñarol, ele perde o gol depois do passe do Lingard, mas depois dá um passe para o próprio Lingard fazer o gol, dá assistência. No jogo de hoje, ele cria uma boa jogada pelo lado esquerdo e deixa o Mateuzinho na cara do gol. Aí o Mateuzinho fura e não consegue mandar para o fundo das redes. Mas ainda assim, mesmo num mau momento em termos de finalização, o Yuri consegue produzir, consegue contribuir. E no começo desse ano o Corinthians ficou sem o Yuri por questão de problemas físicos. Foi um momento muito ruim também para o Corinthians ofensivamente, questão de não conseguir nem ameaçar as defesas adversárias. Então o Yuri, ele tem esses momentos, tem um período de jogos que ele não consegue marcar, que ele não consegue resolver com gols. Mas ele sempre é importante ajudando, voltando também, correndo o jogo inteiro, participando defensivamente, dando passes. Ele é um cara que tem essa característica de ser muito esforçado, e apesar de alguns momentos não estar dando certo em termos de produção, de técnica, de finalização, ele sempre consegue produzir a favor do Corinthians de outras maneiras. Então acho que é um jogador muito importante que, como a gente destacou aqui também, não tem um reserva, né? Quem entrou hoje foi o Pedro Raul, que não consegue ajudar muito o Corinthians. O Guinegão também nessa temporada não conseguiu deslanchar. Então é um cara que o torcedor corintiano, de uma forma ou de outra, vai ter que apoiar, vai ter que estar junto, porque... se for entrar alguém, ele acaba não tendo outra alternativa. É o Yuri Alberto, camisa 9 desse time, e que logo vai interromper essa seca de gols também. Isso. Eu acho que a realidade do Corinthians, Vamp, é que se o torcedor do Corinthians pede hoje pro Yuri sair, aí entra o substituto e ele fala, volta o Yuri, pelo amor de Deus, porque de fato o Corinthians tem pouquíssimas alternativas ao Yuri. As opções de homem de área ali é o Pedro Raul e o Guinegão, né?
Pela beirada você tem o Dieguinho, você pode estar o Linga ali que gosta, tem mais jogadores por dentro, né? Reserva mesmo do Yuri Alberto como 9, ou você adianta o Depay para ficar lá na frente, ou vai ter que contar aí com o Guinegão e o próprio Pedro Raul. Não tem outro. Bom, Vamp, agora chegou aquela hora que eu prometi pro nosso público que eu vou te fazer a pergunta novamente. Você, depois do jogo contra o Peñarol, eu te fiz a pergunta. Tá na hora do Corinthians focar no Brasileirão e poupar na Libertadores? Calma, que agora o Corinthians conseguiu empate. O Corinthians tá com 10 pontos. Ele tá praticamente garantido na próxima fase. Só um desastre tira o Corinthians na próxima fase. E a primeira colocação tá praticamente garantida também, porque se vencer um joguinho, já tá classificado como primeiro. Reforço. Corinthians, neste momento, 17º colocado do Brasileirão, com a vaga garantida na Libertadores e encaminhada também na Copa do Brasil. Tá na hora de poupar na Copa do Brasil e na Libertadores para focar no Campeonato Brasileiro, Vamp? Focar no Brasileiro agora. Já conseguiu a classificação dentro da Libertadores, tem 2 jogos ainda para ser concluído. Você tem a Copa do Brasil, que é o Barra, dá para você mesclar tranquilo. Quando eu falo assim, por quê? O Corinthians está na zona de rebaixamento. Vamos supor que o Gustavo Henrique, que é o principal jogador do time, tem 2 cartões amarelos no Campeonato Brasileiro. E tem 2 cartões amarelos na Libertadores. Para tomar o terceiro. 1000 vezes que ele atue pelo Brasileiro do que atuar pela Libertadores. Nesse momento. Ah, mas falta ainda tanta rodada. Não, mas tem plantel para não estar ali na zona de rebaixamento. Apesar que está todo mundo achatado ali perto, né? Uma vitória pode subir bastante, né? Joga em casa agora contra o São Paulo, depois tem o Botafogo, no meio de semana tem Copa do Brasil, dá para poupar tranquilamente e focar nesses 2 jogos do Brasileiro. O que não pode é vir a parada para a Copa do Mundo e você ficar ali aqueles 30, 40 dias na zona de rebaixamento. Isso realmente é um filme de terror, né, Vitor Boni? Pode falar. Não, só uma informação sobre a confusão no final do jogo, a informação do Marcelo Braga, nosso colega de imprensa, que a confusão se deu porque o Hugo Souza comemorou virado para a torcida do Santa Fé. Aí o Nahuel Bustos teria visto a cena e por isso saiu correndo. Aí inflamou todo o restante do elenco do Santa Fé e todo mundo foi para cima do goleiro. Mas a faísca, a fagulha teria sido essa, o Hugo Souza comemorar virado para a torcida da equipe colombiana. E só um parênteses com relação a isso, Boni, que eu até tinha comentado com relação aos estádios da Colômbia, principalmente o El Campín e também o Atanásio Girardot, que eu já tive a oportunidade de estar lá. O Atanásio Girardot, assim como o El Campín, eles são estádios que não têm proteção. É meio bizarro falar isso, mas não tem uma proteção do anel inferior ao gramado. Os torcedores do Corinthians que viram o jogo devem ter percebido. Seguranças fazem a contenção como se fossem um muro, como se fosse um cerco mesmo, um cercado, para os torcedores não invadirem o campo, porque não tem proteção. Não tem uma grade, não tem nada que proteja o gramado dos torcedores. Claro, tem um período, né? Não vou dizer que é aquela zona como o Morumbi tem, ou tinha, aliás, ainda tem, né? Que é aquela parte de atletismo que a gente chama. Mas, assim, tem aquele espaço que dá a torcida da arquibancada ao gramado, mas ainda assim não tem uma proteção de uma grade, de um muro, qualquer coisa que faça com que os torcedores não tenham acesso ao gramado. Portanto, muitas vezes até no Campeonato Colombiano tem brigas de torcedores que invadem os gramados. Recentemente teve Independente Medellín, Atlético Nacional de Medellín, lá no Atanásio Girardot, porque não tem esse tipo de proteção, Boni. Então, é muito perigoso para os atletas que jogam na Colômbia, por conta desse processo aí dos estádios serem mais velhos, digamos assim, lá na Colômbia. Os estádios não têm esse tipo de proteção. Então, o Hugo Souza, que comemorou contra a torcida do Santa Fé, que na realidade ele comemorou, assim, poderia ter virado para qualquer lado, ia estar mais torcedores do Santa Fé do que do Corinthians, uma coisa lógica. E os torcedores do Corinthians estavam de fato no outro lado com relação ao Hugo Souza. Mas a comemoração dele é perigosa porque do nada os caras podem ficar malucos e invadir o gramado e querer agredir o jogador. Então é muito perigoso. A gente até viu nas imagens, né, Boni, objetos voando contra o Hugo Souza. Então fica uma parada assim meio complicada para o jogador de enfrentar as equipes colombianas, porque esses estádios mais velhos, eles acabam tendo um ambiente mais hostil aos jogadores, né, Boni?